Vamos lá, se você vai reformar a sua assistência técnica ou se você vai fazer a fachada pela primeira vez, eu vou te falar 5 coisas que é mais importante de que até contratar uma empresa de comunicação visual. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Matheus Prates, eu sou projetista comercial. Basicamente, eu faço o projeto que você quer contratar, eu faço o projeto que várias empresas contratam para fachada ou para interno. E nesse podcast, entre aspas, aqui, eu vou explicar algumas das 5 coisas que você tem que se atentar antes de fazer qualquer tipo de modificação na estrutura da sua fachada ou até fazer a sua fachada propriamente dita, né? Então vamos para a primeira coisa, que é qual o tipo de material você vai utilizar na sua assistência técnica. Você tem que se atentar muito, tá? Eu repito, atente-se bastante qual tipo de material você vai utilizar em assistência técnica. Por quê? Tem muita assistência técnica hoje que utiliza ACM praticamente em toda a fachada. E aí eu digo para você que em menos de um mês a fachada está toda adesivada com adesivo de gás, adesivo de compra e vende, pichada, você pode colocar aí com efeito, uma parte de coisa na fachada, e isso é muito feio, muito feio. Então, atente-se qual material e qual bairro que você está, né, que você já tem a sua fachada, para você não colocar o material errado e aí cair naquele conto de não, a ACM vai suprir aqui minha necessidade e quando chegar lá, um mês depois, todo pichado, todo adesivado. Então, atente-se. Você pode utilizar tinta, enfim, várias outras coisinhas bacanas. Eu não vou te falar qual material utilizar porque isso é muito pessoal, tá? Eu falo para você qual é o padrão. Muitas das empresas, elas utilizam ACM, mas para você fugir desse padrão, você pode utilizar tinta, que é muito bacana também, cumpre o mesmo papel que é não deixar só numa alvenaria simples e deixa basicamente sua fachada num formato que eu posso te dizer, num formato profissional, né? E aí chega a segunda coisa, uma das coisas que eu acho mais engraçada, que muita gente usa sem saber o porquê tá usando, viu? Porque, o meu vizinho aqui da fachada do lado utilizou, então eu quero também, não sei porquê, mas eu quero. Se ele colocou alguma coisa, ele sabe que eu não sei. Então eu vou te falar agora, marquise falsa, você pode usar ou você pode não usar. E qual que é o perigo da marquise falsa? É basicamente você gastar dinheiro à toa, não tem outra explicação assim, é gastar dinheiro à toa. Ah, Matheus, por que vai gastar dinheiro à toa? Eu vou te explicar agora com uma simples coisa. Quando você vai trabalhar com assistência, você define o seu horário, né? Se é das 8 às 6, se é da 1 às 8 da noite, se é até às 10 horas da noite, enfim, você define um horário. Hoje, a gente está já num horário que não tem mais horário de verão, essas coisas tudo. Eu não sei se tem ainda, né? Enfim, não sei. O horário, ele basicamente começa a escurecer a partir das 6h30, 7 horas. Pelo menos aqui em São Paulo, né? 6h30, 7 horas. E o que implica nisso? A sua fachada vai começar a perder visibilidade assim a partir das 7 horas, mais ou menos, vamos dizer assim. 7 horas a pessoa já não consegue enxergar direito o que está escrito, se não tiver a fachada, que eu posso te dizer, a marquise falsa, né? Mas qual é a alternativa que eu posso colocar? Você tem 2 alternativas para você não precisar gastar dinheiro com marquise falsa. E eu falo gastar dinheiro com marquise falsa no sentido literal mesmo. A marquise falsa, ela utiliza o ACM como base. O ACM, ele tem a seguinte coisa para você colocar na marquise. Ele é uma placa nova, você tem que comprar mais uma placa, ou a empresa de comunicação visual vai te cobrar mais uma placa para fazer isso, sem contar material, instalação, enfim, spot de LED. E qual é a alternativa para isso? Refletor. Essa é uma das alternativas. Refletores, colocar um simples refletor, 2 refletores já está o suficiente. Ou iluminação indireta. Não estou falando direta. Tem uma diferença entre essas duas, eu vou te explicar. Mas iluminação indireta na letra. E qual é a diferença da iluminação indireta para a iluminação direta? A direta é basicamente a que você está vendo na cara, né? Direta.
aquela luz iluminada é boa, né? Que redundância. Aquela letra iluminada com um LED front light, né? É basicamente a sua letra, ela está recortada, tá? Eu vou colocar um exemplo aí para você entender, mas ela está recortada e a iluminação sai de dentro da letra para fora, né? De dentro da letra para fora, na sua frente assim. Agora a iluminação indireta, ela só reflete na fachada, que também eu vou dar um exemplo para você entender como que é. E esse tipo de iluminação indireta, eu acho até mais profissional que o acrílico na face. Por quê? Qual é a diferença? Se você coloca o acrílico e a iluminação batendo no acrílico, tem muita empresa que, se você não entende, a empresa vai lá e coloca o acrílico com um LED aparecendo. Ah, mas eu não digo o LED literalmente aparecendo, mas os pontinhos de LED vão aparecer depois de um tempo. Se o acrílico não for bom, vai ficar um acrílico amarelado. Isso não é uma coisa muito bacana, né? Você pagou caro nas letras e não quer que ele seja amarelado. Outra coisa, você tem que entender que quando você adiciona letra com LED, você tem que ter um cuidado. Você tem que ver sempre se não está muito empoeirado, porque o LED, a parte do acrílico, ela vai pegar poeira do local onde você está, porque passa carro, poluição e todas essas coisas. Agora, o LED indireto, ele vai só refletir na fachada e automaticamente ele vai fazer um rebatimento na fachada e na sua letra. E vai ser o contorno da sua letra. Então, ele vai ajudar a pessoa que está lá longe a encontrar a sua loja sem precisar fazer uma firula toda para você ficar com um LED leitoso, manutenção a cada não sei quanto tempo. Agora o LED indireto, ele é, digamos assim, controverso, né? Por quê? Ele vai marcar mais, tá? Ele vai marcar mais a sua fachada, porém se você consegue ajustar a distância da letra da fachada, ele não fica tão marcado. Tem várias outras técnicas que eu não vou saber te explicar porque a minha parte é mais projetos, né? Eu sei algumas coisas, claro, para poder fazer o projeto, mas a parte técnica mesmo, de quantos centímetros e tudo mais, isso é só com empresa de comunicação visual ou pessoa que trabalha com letra em específico, né? As letras de LED com LED indireto, ele funciona bem mais que as letras direta, com as letras com iluminação na frente. Você vai ter menos manutenção, vai ter um pouquinho vai ter um furo praticamente para a letra toda fazer o LED certinho e é bem bacana. Eu particularmente gosto mais de LED indireto do que iluminação frontal com LED e tudo mais. Para mim, eu acho que fica mais atrativo a parte de LED indireto mesmo, né? Então, se você quer LED direto ou indireto, ou até como eu falo para você, se você não quer usar marquise falsa, qual que é a opção? LED indireto na fachada ou refletores também, que resolve bastante. Agora a terceira, na verdade, tô até me confundindo. A terceira coisa que você tem que se atentar é o quê? Que eu tô falando de letras. Se você vai colocar letras adesivadas ou se você vai colocar letras com relevo. E aí isso implica diretamente no seu orçamento, tá? Atente-se antes de fazer qualquer tipo de modificação na fachada. Letra adesivada e letra com relevo. Você provavelmente já deve ter pesquisado no Google, no YouTube, viu a pessoa fazendo um projeto e tudo mais, viu até no meu canal fazendo algum projeto. Mas eu vou te explicar aqui basicamente como funcionam as duas opções. Vamos começar pela mais, digamos assim, mais cara, né? A letra com relevo. Existem vários tipos de material para você fazer o relevo na sua letra, no seu logo, na sua marca, enfim. Um deles é qual? Chapa galvanizada. Eu acho que esse é o mais utilizado hoje porque ele é mais resistente, ele é mais profissional mesmo, uma coisa bonita de se ver. Você olha uma chapa galvanizada, você fica mesmerizado, você fica, caramba, é uma coisa de outro mundo, né? Um 3D que nem parece que o cara foi lá e teve todo aquele trabalho manual. Então, aí que entra a coisa, o trabalho manual. Como é uma coisa mais artesanal, claro que tem máquinas de dobra, você vai me falar, mas tem que cortar certinho, tem máquina automática? Tem. Mas nem toda empresa de comunicação visual tem. Então, o que ele faz? Paga um letrista para fazer isso. E se ele paga um letrista,
significa que ele está desembolsando dinheiro da empresa dele para pagar um profissional que sabe o que está fazendo. E onde vai implicar isso? Direto no valor da sua fachada, no valor das suas letras, porque ele está pagando um profissional para isso. Então, se ele está pagando um profissional, significa que esse profissional vai cobrar 10 vezes o valor e ele vai ter que cobrar 20 vezes de você. Às vezes o cara fala, não, eu não vou colocar esse valor para você, pode ficar tranquilo, mas coloca, tá? Isso aí é papinho de venda, todo mundo sabe, eu faço isso para vender, todo mundo vende, não é errado, só tem que ser íntegro com o seu cliente, né? E como eu falo para você, a chapa galvanizada é uma chapa muito resistente, se você colocar uma letra, ela vai durar 50 anos, entendeu? E é uma coisa muito bonita. Agora, como eu falei, ela implica no preço. O preço é muito caro, muito caro. Hoje ainda, com matéria-prima custando 10 vezes por causa de crise e tudo mais, muito caro. Agora o adesivo, por outro lado, ele tem assim uma coisa que é meio que engraçada, né? Você paga um adesivo recortado, eu tenho uma máquina aqui de recorte de adesivo, ela basicamente te dá um valor aí, 2/3 do valor da... Nem isso, metade do valor que você vai pagar na chapa galvanizada, você vai pagar aqui no adesivo. E qual é o bom, qual é a parte boa e qual é a parte ruim disso? A parte boa, que é muito barato, adesivo é muito barato, tá? E é muito simples de remover caso você não queira. Porém, essa parte da remoção, ela implica em outra coisa que está aqui embaixo, que é o quê? O material que você vai aplicar isso. Você não pode pegar um adesivo e colar direto na sua parede, porque o adesivo ele precisa de uma superfície lisa, precisa de uma superfície que seja colante, você não vai colar na parede porque ele não vai ficar. Pode até ficar se você colar agora, mas daqui uma semana com o sol ele sai, né? Então você precisa de cuidados mais específicos para o seu adesivo não se descolar, não se desbotar, não ficar zoado daqui 2 meses, você tem que pagar mais, digamos aí, dependendo de bem caro mesmo no adesivo, uns R$1.000. Estou falando R$1.000 porque se for uma fachada com 1 milhão de informação. Mas agora, se você for colocar só o seu nome, enfim, o que você faz, e se você for um delivery e colocar lá o telefone, não é muito caro, sai uns 300 conto, 400 conto, dependendo, tá? Não sei quando você está vendo esse vídeo, pode ser que esteja mais caro, pode ser que esteja mais barato, mas é basicamente isso. E uma coisa que eu te falo, ACM, você tem que ter muita atenção quando você vai escolher um ACM, porque ele é um material que é caro, não é barato, tá? E é um material que, se você não conhece, você pode ser enganado muito fácil, né? É um material que, se você comprar qualquer coisa, vou comprar esse ACM aqui porque é um material mais simples. Não é assim que funciona, né? Você tem que saber certinho, saber fornecedor, milimetragem, tudo isso. Então, vamos voltar aqui para a parte do adesivo. Coloque, se você for, não tenho muito dinheiro para fazer um projeto ou não tenho muito dinheiro para realmente fazer minha fachada, utiliza, digamos assim, vidro. Olha só que bacana. Tem uns vidros que tem aqueles espaçadores, né, uns espaçadorzinhos. Você compra um vidro do tamanho da sua fachada, que vai sair mais barato que uma chapa de ACM, eu te garanto. E aí cola só um adesivo mais mediano. Porque apesar de que não tem muito material específico para adesivo, tá? E aí ele já entra aquela parte de você colocar refletor, porque adesivo ele não tem relevo e não tem como você colocar iluminação indireta porque é um adesivo. Então você tem que ter um refletor. E isso é basicamente para alternativa. Você pode colocar CM, mas se você não tem por onde começar, comece com adesivo, depois passa para a letra caixa, com iluminação com refletor, e depois, se você quiser, eu quero mesmo marquise falsa, né? Que é aquela marquise que não existe, como o nome já diz, é falsa, feita com ACM, iluminação e tudo mais. Então, a terceira coisa é se você deve ou não utilizar adesivo na fachada, qual é o tipo de adesivo e tudo mais. Agora vamos para a quarta coisa, alternativa de materiais. Tem muita gente que eu digamos assim, que não conhece qual é o outro material que você pode utilizar, além de chapa galvanizada, né, que é para você fazer suas letras,
ou até mesmo o adesivo. A pessoa não, às vezes, só acha que só existem esses dois. Mas eu vou te dizer, tem pessoa que cobra muito barato em o quê? Isopor. Olha só, mas isopor é estranho, isopor ele demora para, digamos assim, ele é muito fácil, muito frágil, ele rasga muito simples. Sim, mas olha só que bacana, se você fizer o projeto com um isopor, por exemplo, uma letra em 3D com isopor, né? Que a minha letra releva aqui, mas eu não quero pagar o preço de uma chapa galvanizada. Tem um isopor. O isopor você pode pintar, o isopor da cor que você preferir, e você pode selar. Como assim selar? Passar verniz. Ele vira, basicamente, ele não vira, tá? Eu tô falando basicamente porque não é 100%, mas ele vira um PVC expandido, digamos assim, se você sela ele do jeito certo. Ele meio que fica impermeável, claro, com um selante, dependendo de qual selante que você passar, e ele vai durar um pouco mais. Ele vai durar mais que o adesivo, eu te garanto que ele vai durar mais que o adesivo, porém ele vai durar menos que o PVC, que é outro material que você pode utilizar, e menos ainda que a chapa galvanizada, porque implica clima, implica quem aplicou, qual o isopor que você utiliza. Tem vários tipos de isopor, não tem um único padrão de isopor. Isso aí, enfim. Mas basicamente isopor. Ele é muito barato, tá? Ele é um material muito barato. Às vezes a pessoa tem um preconceito com isopor, mas é muito bacana. Você pode ver que tem muita coisa que é utilizada isopor hoje para fazer letra, para fazer algum tipo de efeito. Tem, digamos assim, pessoa que utiliza o isopor para fazer alegoria, entendeu? Para fazer aqueles carros alegóricos, utiliza bastante isopor, porque ele é um material que se você sela ele do jeito certo, ele fica bom, ele é cenográfico. E se você não tem tanto dinheiro para gastar com a sua assistência, então utilize o isopor. Não fica com medo da pessoa falar, mas a minha letra ali é de galvanizado e a sua é de isopor. Se você pintar bem bonitinho, a pessoa nem vai perceber. O que ela tem que perceber é o que você vende, se o seu produto é bom, se a sua garantia é boa, se o seu efeito de... Não é nem efeito que eu digo, mas se o seu retorno, né? Essa é a palavra. Se o seu retorno do cliente que comprou uma vez está maior que o do seu concorrente na frente. Por quê? Porque não adianta você fazer uma fachada linda, maravilhosa e entregar um produto zoado. Não adianta você fazer uma fachada com uma marquise de não sei o que, com todos aqueles efeitos 3D. Quando o cliente entra na sua loja, a sua loja está desarrumada. Está com um monte de cabo jogado, um monte de capinha na parede, que isso é uma coisa que eu não acho muito legal, tá? Você pode até achar controvérsia. Ah, mas tem muita empresa que usa capinha na parede para a pessoa já chegar e ver direto. Se o cliente realmente está indo lá para comprar capinha, ele vai chegar e perguntar para você, você tem a capinha de tal? Você vai lá, pega no seu estoque e mostra aqui. Se você deixar só a parede mais lisa, mostrando alguns dos produtos que você oferece, você dá um ar mais de profissionalismo, né? Então, é um assunto que isso aí a gente tem que discutir em outro vídeo, o que deve utilizar, o que não deve utilizar dentro da assistência, porque tem muito preconceito também com isso, né? Eu deixo 1 milhão de capinha aqui, o cliente escolhe, pega e já vendo. É questão de o cliente bater o olho e já comprar. Várias coisas que eu posso explicar aqui, ficar horas e horas explicando e não vai chegar num assunto, numa conclusão 100% concreta, né? E aí a gente vai para o quinto e último, que envolve tudo isso, que é o quê? Menos é mais. Que como assim? Não estou entendendo menos é mais. É basicamente o quê? Quando você vai fazer essa fachada, principalmente assistência técnica, tá? Eu recentemente fiz aqui uma assistência técnica que você ficaria achando que é um panfleto. E eu falo isso porque parece mesmo. O que acontece? Quando você vai fazer uma fachada, qual a primeira coisa que você pensa? Eu preciso colocar o que eu vendo, eu preciso colocar o meu nome com telefone, Instagram e Facebook, preciso colocar o meu site, preciso colocar uma foto de um Android, de uma maçã da Apple, né? E preciso colocar algumas imagens dos telefones que eu dou assistência. Isso eu tô falando que eu sei, tá? Eu já faço... O que eu mais faço aqui ultimamente é assistência técnica. Ó, já foram 9 coisas aqui.
Preciso colocar alguns outros produtos que eu ofereço, como xerox, impressão, cabos e assistência. Eu falo para você, você não precisa disso, tá? Você não precisa disso. Quando você diz que é uma assistência técnica especializada em celulares, o que a pessoa vai olhar para a fachada e vai pensar? Que você vende cabo para notebook? Que você vende, se você tira xerox? Que você, digamos assim, vende cabo para celular? Não, ela vai achar que você é uma assistência, ela não tem nem que achar, ela tem que deduzir e, na verdade, não é nem deduzir, ela tem que saber realmente que está escrito lá. Assistência técnica especializada em, aí você sabe, celular, notebook. Isso você coloca no nome e no slogan da sua fachada. Por quê? Por que, Matheus, você está falando isso? Eu tô vendo muito, mas muito cliente meu me pedindo 1 milhão de fachada, tipo, eu quero colocar 1 milhão de informação aqui. O cliente vai olhar, vai ficar igual um catálogo na fachada, assim, eu quero fazer esse negócio aqui pro meu celular. Aí entra e faz. Pra que isso? Se o cara olha aqui tudo, não tem, vai embora. Qual é a opção que você tem para fazer isso? Deixa a sua fachada lisa, deixa a sua fachada bonita. Coloca só o seu nome, se você tiver um logo, que eu recomendo bastante, um logo voltado a celular, enfim, tem vários logos que você pode olhar na internet aí, contratar um design pelo Instagram e tudo mais, que ele vai deixar o seu logo mais atrativo, né? Seu logo vai estar lá, João Assistência Técnica, aí embaixo especializado em celulares, por exemplo, só isso. Coloca lá. No máximo, eu falo para você, no máximo, eu nem recomendo, mas no máximo um celular na fachada. Às vezes eu nem recomendo, eu falo, não coloca. Por quê? Isso implica bastante no que o cliente vai fazer quando ele olhar aquilo, assistência técnica. Se ele olha lá, assistência técnica especializada em celular e não tem número, não tem Instagram, não tem nada, o que ele vai fazer? Se ele quer arrumar o celular dele, tá? Se ele quer arrumar o celular dele e tem a sua fachada lá que tá bonita, já que eu te expliquei todos os outros passos, e tá bonita. Tá lá escrito assistência técnica, tal. O que ele vai fazer? Ele vai passar e vai para outra? Não, ele vai entrar na sua loja e aí vai perguntar para você, eu tô querendo arrumar. Na verdade, ele não vai nem perguntar se você arruma. Repara bem, quando você estiver na sua loja e tal, entrar algum cliente para você e perguntar se você arruma se você arruma tal celular e tal. Não, ele vai perguntar para você o seguinte, ele vai chegar e falar, meu celular deu esse problema, vocês conseguem arrumar para mim? Repara, você tem que reparar, porque às vezes o cliente ele sabe que é uma assistência técnica de celular, ele não vai chegar lá e vai perguntar, vocês arrumam esse celular da marca tal e tal? Se você, uma coisa bacana, se você é especializado em celulares da Apple, por exemplo, você só colocar na sua fachada, tá? Assistência técnica, o nome da sua loja, claro, assistência técnica. Embaixo você vai colocar especializado em celulares tal, em celulares da Apple, especializado em Apple, especializado em Motorola. Uma coisa só, tá? Agora, se você coloca assistência técnica especializada em conserto de celulares, especialidade em celulares, está englobando todos os celulares. Isso eu espero que você saiba, né? Você não precisa colocar especializada e embaixo na coluna 1 milhão de logo de celular, 1 milhão de telefone. Você não precisa. Eu tô falando isso porque a maioria dos projetos que eu faço, o cliente pede para colocar isso, ninguém lê. Hoje ninguém tá lendo nada. A pessoa vê a coisa mais visual. Assistência técnica, eu vou entrar aqui e perguntar. Ela viu, tá escrito Motorola, tá? Ela viu, tá escrito Motorola. Então Motorola engloba todas as marcas, todos os modelos da Motorola, por exemplo. Esse é um exemplo. Ele vai olhar, ele arruma Motorola. Entra na sua loja e pergunta, o meu Motorola é versão tal e tal. Vocês arrumam? Pra que você gastou dinheiro com adesivo para colocar versão para Motorola, deixou um banner pendurado lá? Isso só vai estragar a visibilidade da sua fachada, entendeu? Então, quando você for colocar uma fachada, ou quando você for reformar sua fachada, pensa bem antes de tacar 1 milhão de informação, porque hoje, 2022,
praticamente qualquer cliente que vai entrar numa loja, ele não fica lendo, tá? Isso eu tô falando a maioria. Você vai falar, mas eu sou cliente e eu leio as coisas. Tá, você é a minoria. Muitos dos clientes não leem o que está escrito na fachada. Ele vê um símbolo, completa com o nome e depois fala, isso aqui é uma assistência. Entra, entrega, você mesmo já dá o preço, já fala o que você faz e o que você não faz. Agora pensa bem, mas caramba, gastei dinheiro com adesivo e ninguém está lendo. Eu já estou aqui já te adiantando o que vai acontecer. A pessoa não vai ler e você vai gastar dinheiro com adesivo. Então, 1000 vezes é melhor você não gastar dinheiro com todos os adesivos que você vai colocar na sua fachada, do lado, assistência técnica na coluna, em todos os ângulos. Em vez de você gastar dinheiro com tudo isso, gasta o dinheiro, por exemplo, com a marquezinha. Mas Matheus, mas você falou que coloca ou não a marquise, então, vê se você vai ter o dinheiro para a marquise. Se não tiver, você coloca o refletor. Agora, se você economizar nos adesivos que estão na sua fachada, você vai lá e coloca a marquise. Não tem o porquê você não colocar a marquise, entendeu? Claro, o porquê não tem o dinheiro. Mas e se você gastou todo o seu dinheiro nos adesivos que não precisa? É só você pensar bem. Eu gasto dinheiro com 1 milhão de adesivo na marquise, ou gasto na marquise 1 milhão de adesivo na coluna, ou gasto todo esse dinheiro nas minhas letras refletidas, tá? com iluminação indireta, ou com adesivo na marquise. É só você colocar na balança e ver. Vai ter mais cliente, vai ter mais qualidade se você diminuir a quantidade de coisa que você coloca na sua fachada, tá bom? Então, pra gente recapitular tudo que eu falei aqui, qual material você pode utilizar? ACM ou pintura, tá? Aí aquele tipo de letra que eu falei para você, letra retroiluminada, com iluminação indireta ou direta. Outra coisa, devo ou não utilizar marquise, você pode, enfim, economizar em uma coisa e investir em outra. Letras com relevo adesivada tem essas duas opções que você pode fazer, que é uma coisa muito boa para você pensar, né? Será que eu coloco só letra ou será que eu coloco só letra com relevo ou só adesivo? Isso é uma coisa bem bacana. Eu te expliquei os porquês de cada um dela. E alternativa de material, né? Você pode utilizar, enfim, isopor, o porquê do isopor é bacana. E é muito legal você entender que não existe só letra chapa galvanizada e adesivo, por exemplo. Tem várias outras coisas que dão um efeito bem bacana. E a quinta, que é importantíssima, que é menos é mais. Pensa muito nessa quinta, tá? Porque esse quinto passo aqui, ele basicamente vai refletir o que você vai receber de cliente para o futuro, né? Não adianta você gastar uma parte de dinheiro colocando 1 milhão de informação que os clientes não vão ler. Então, se um desses 5 passos aqui que eu expliquei para você te ajudou em alguma coisa, comenta aqui embaixo, fala, eu não sabia que existia esse tipo de letra. Será que é mais fácil fazer esse tipo de coisa do que esse? Eu respondo todo mundo. Quem fizer pergunta, eu respondo, tá bom? Então, sem nenhum estresse. A única coisa que eu vou pedir para você é compartilhar isso com pessoas que estão interessadas, tá? Em abrir uma loja de assistência técnica. Ou se você gostou mesmo, você compartilha, você curte, você se inscreve no canal, porque muita gente que assiste os meus vídeos não é nem inscrito. Viu lá como recomendação, gostei, bacana. Só se inscrever, eu não fico fazendo spam de nada. Meus vídeos que eu faço aqui é um dos vídeos bem, digamos assim, instrutivos. Eu não vou falar que é educativo, porque eu não estou aqui passando um passo a passo profissionalmente para você não. Estou aqui explicando basicamente o que você tem que fazer, né? Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado e te vejo no próximo vídeo.